Olá, seja bem-vindo ao Nasce uma Ideia. Mais uma vez, o Metrópolis marca presença no maior evento de brainstorming da América Latina. Aqui a gente conversa com protagonistas, aqui no Gramado Summit, no Rio Grande do Sul, de inovação, marketing, criatividade, economia e muito mais. Eu sou Brena Farias e te convido a acompanhar de perto esse bate-papo com quem está fazendo acontecer, viu? O entrevistado da vez é especialista em narrativas e conteúdo em tempo real. Luiz Teles é cofundador do iLab e lidera o Now, maior operação de storytelling do Brasil. Comandou campanhas para grandes marcas e festivais como Lollapalooza e o Rock in Rio, um grande case de sucesso, onde ele esteve à frente de mais de 400 profissionais, produzindo mais de 5.000 conteúdos ao vivo. É muita coisa. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Bela. Muito obrigado. Bom, Luiz, você hoje é conhecido como um dos principais nomes de storytelling do Brasil, mas eu queria entender como que surgiu esse seu interesse, né? Como que você surgiu essa paixão por contar histórias e principalmente como que isso virou um negócio? Muito boa pergunta. Começou muito cedo, assim, eu era garoto ainda no interior do estado de São Paulo e eu adorava histórias em quadrinhos, eu adorava ler histórias em quadrinhos. Tudo começou com histórias em quadrinhos. Legal. Então, foi isso. Esse foi a chama inicial. E, num dado momento, eu queria fazer as minhas próprias histórias. Então, o que a gente estava tentando, que eu estava tentando a entender como é que funcionava aquela estrutura, como é que funcionava a coisa do roteiro com a arte. Então, isso me levou a estudar. Então, a partir das histórias, eu desejo de escrever as minhas próprias histórias, porque aí tem um dado, quer dizer, eu tenho uma habilidade manual, eu desenho, e sempre desenhei. Sim. Então, eu tinha essa característica de ser uma pessoa que conseguia expressar em imagens aquilo que eu queria colocar além do texto, das palavras. E o que eu sentia falta naquele momento era justamente a estrutura da história, do roteiro. Então foi aí que eu fui estudar roteiro, me apaixonei por essa coisa da estrutura mesmo. Eu acabei indo para uma faculdade de artes plásticas para fazer histórias em quadrinhos profissionalmente. Descobri que tinha várias outras coisas que podiam acontecer nesse sentido. E aí as histórias passaram a fazer parte da minha vida de maneira geral. Elas sempre estiveram perto disso. O meu trabalho artístico, que saiu quando eu saí da faculdade, ele tinha uma história como força motriz, como ponto central. A partir disso, eu fui criando obras, pinturas, livros de artistas, etc. E tal. Eu queria... desculpa. Não, claro. E aí, chegando até hoje, assim, aí eu percebi que hoje eu estou num momento de confluência, porque eu trabalhei com publicidade, sempre trabalhei com digital, desde 96, e sempre trabalhando nessa coisa de ir desbravando esses territórios digitais, inclusive de conteúdos de redes sociais. Então, quando eu comecei a trabalhar com conteúdo de redes sociais, foi quando eu percebi que esse meu desejo, esse meu conhecimento de roteiro estava começando a ser aplicado ali numa coisa muito pragmática e tinha a ver com o negócio. Então, aí que a coisa começou a convergir. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa produção desse conteúdo, né? E por que tantas marcas estão se interessando por esse tipo de conteúdo agora, né? Que a gente vê muito, é a nova moda. Não só as marcas, né? Hoje a gente vê até casamento, né? Festa de aniversário, todo mundo quer uma gravação ali, uma produção de conteúdo em tempo real. Mas falando um pouco mais de negócio, como que funciona essa produção e por que as marcas estão tão interessadas em ter esse tipo de conteúdo? Primeiro começa com o que a gente chama de momento de marca, né? Então, geralmente uma marca ela quer estar presente num evento, pode ser um evento grande que já existe ou pode ser um evento da própria marca, mas esse conceito de momento de marca é importante, porque ela vai estar em evidência nas conversas, a partir de um tema específico. E a gente tem uma crença de que uma marca, quando ela se dispõe a patrocinar um determinado tipo de evento, ela pode ir além contando a história daquele patrocínio, e é aí que a gente entra. Então a gente vai além de uma produtora, primeiro que eu não sou o único, né? Quer dizer, tenho dois sócios que são os dois Ronaldos, o Ronaldo Martins e o Ronaldo Fonseca, que inclusive esse ano no Rock in Rio estavam muito mais à frente ali da operação. Eu estava também participando, então só compartilhando essa liderança, né? Também com a Recruz e com a Calinha Borges, que são essas pessoas que estão ali no core desse produto. Exatamente, uma equipe do Now. Então, esse conceito de momentos de marca é importante, esse conceito de amplificar a conversa que acontece no evento, ele é fundamental. É isso que gera interesse na marca. Assim, eu quero, estou presente, talvez eu consiga fazer isso sozinho como marca, mas eu tenho especialistas que sabem fazer isso, tem uma longa trajetória dentro de grandes eventos, que eles vão conseguir capturar e dar sentido para essa história dentro do evento. Esse é o diferencial. A gente é uma produtora super especializada, mas tem um caráter que diferencia a gente das outras produtoras de audiovisual, que é esse. A gente cria uma narrativa para cada uma dessas marcas durante o evento, com começo, meio e fim. Cada dia tem o seu objetivo, cada dia tem o seu roteirinho, cada dia tem o seu propósito.
inclusive do ponto de vista de influenciadores, por exemplo. A gente pega marcas que já têm um elenco de influenciadores definido para um evento e a gente traz esses influenciadores para que eles façam parte daquela lógica, daquela história. A gente distribui eles ao longo dos dias justamente para otimizar essa presença. Então, isso é um atrativo para as marcas. Elas falam, poxa, eu vou estar num evento grande, vou estar investindo, né, uma grana razoável para estar presente como patrocinador e eu tenho alguém que entende muito, não só desse evento, mas dessa lógica do tempo real. Porque a gente faz coisas do dia para o dia, em questão de horas, a gente faz reels de 2 minutos às vezes, recaps do dia. Então, é uma velocidade muito grande, com um olhar absolutamente apurado do ponto de vista de artesania ali, do craft, né? Os conteúdos são lindos e saem muito rápido. Então, isso tudo eu acho que faz um pouco, atrai a marca para poder querer estar presente, não só no evento, mas de uma outra forma, contar aquela história né, para fora das conversas. Um dado importante, dados é o que faz, é o que guia toda essa operação. Ela começa escutando quais são as conversas relevantes que estão relacionadas àquela marca e àquele evento, e a gente cruza isso com os territórios das marcas e a gente então entra nessas conversas como marca e ela aproveita essa onda e surfa no orgânico. Então isso é muito bacana. É uma estratégia muito mais profunda do que só mostrar ali o que está acontecendo no evento. Exatamente. E acho que vem também da necessidade do público, né? Hoje em dia a gente tem essa necessidade de sentir ali dentro do evento, né? Essa coisa do Instagram, do Stories, de estar ali acompanhando em primeira mão, de se sentir parte desse evento, né? Acho que a gente viu muito isso no Rock in Rio. Podemos falar do Rock in Rio, que é um grande case, né? Em 2024, né? Foi. Vocês coordenaram mais de 400 profissionais, 5.000 conteúdos para 12 marcas. E aí, como é que foi esse processo criativo, os desafios? Tem uma coisa que é interessante quando você falou da coisa do público que vai para fora, né? Quando a gente criou essa operação dessa forma, com esse modelo, em 2017, o nosso objetivo era fazer conteúdo para quem estava dentro, mas principalmente para quem estava fora. Para aquelas pessoas sentirem, além da transmissão que sempre acontece pela TV, pelo parceiro que é o Multishow, assim, o que está acontecendo nos bastidores ali no gramado. Né? Então, isso sempre foi um valor importante e é legal que você já traz isso, que é percebido. Né? 400 pessoas numa operação toda, numa tenda que a gente chama, é um desafio grande. A gente sempre começa com muita antecedência a planejar para cada uma dessas marcas. Então esse processo criativo, ele existe um olhar que centraliza isso, que é o da Renata Cruz, que é a diretora de Real Time do Lab. Então ela é muito sensível para identificar o que está sendo feito, mas cada uma dessas marcas a gente entra em parceria com a agência da marca. Então, porque a gente é especialista em real time, para aquele evento a gente tem todos os acessos, temos facilidades que outros parceiros não têm, porque somos os parceiros oficiais do evento, mas a gente começa a se reunir com as agências para entender, do ponto de vista de comunicação macro, o que vai acontecer para aquela marca naquele evento. Qual é o key vision, né? Qual é a parte visual, o guia, a gente pega tudo isso e a gente trabalha, constrói uma estratégia de real time a partir disso. Da identidade da marca, Exatamente. Né? Então, é um processo criativo que ele se destaca um pouco do que é tradicionalmente uma campanha, porque ele tem essa característica do tempo real, ele tem que ser muito ágil, mas ele está baseado numa comunicação para manter a consistência. Né? Porque uma marca, quando está patrocinando, ela está também anunciando em outros canais, outras mídias, e quando a pessoa vai para as redes sociais, ela espera essa consistência de marca. E cada marca, né, tem uma bancada específica dedicada para ela e tem um mix de profissionais diversos. Entendi. E invariavelmente tem alguém de criação ali. Então às vezes tem uma equipe para cada marca, é isso? Exatamente. Entendi. Para a pessoa realmente mergulhar na realidade daquela marca. Sim. Não, tem marcas que tem 17, 20 pessoas na equipe. Nossa. Que vão desde BI, de identidade, né, de dados, até a criação, estratégia, community managers. E aí essas configurações mudam um pouco, porque algumas marcas elas querem interagir mais e outras marcas não necessariamente precisam interagir mais. Querem só fazer a comunicação e postar. Então, cada uma dessas colmeias, que a gente chama, né, porque a gente vai montando o time como se fosse uma colmeia, cada uma dessas colmeias tem uma configuração, uma combinação de perfis diferentes para atender aquela necessidade daquela marca naquele evento. Agora acho que a gente pode falar de um outro desafio que vocês enfrentaram, que foi o X, antigo Twitter, sim, né? Sim.
horas antes ou um dia antes, né? Acho que foi na terça-feira daquela semana. A gente começava o festival na sexta e foi naquela terça. Na terça-feira o Twitter saiu do ar. Todo mundo desesperou, porque o Twitter é uma grande... X agora, né, é uma grande plataforma de produção de conteúdo em tempo real. E aí? Vocês tinham... O que vocês... Tipo assim, mudou todo o roteiro de vocês? Como é que funcionou esse processo? Olha, a gente primeiro deu aquele susto, né? Mas a primeira coisa que a gente fez foi quais são os canais que podem substituir o X nesse momento para dar o que a gente precisa. E o que a gente precisa? Qual é o grande papel do X no evento desse? É essa dinâmica muito rápida, né? Então, é você postar, interagir, e isso ninguém faz isso como o Twitter. Então, a primeira coisa que a gente olhou falou assim, tá, a gente tem as outras plataformas, a gente vai ter, tá tudo certo, mas onde a gente vai buscar? O dado, porque a gente tem que identificar as conversas para ver sobre o que as pessoas estão falando, que é uma parcela essencial do que a gente faz, e as interações, onde a gente vai interagir. Então, o que a gente fez? Para algumas marcas que têm uma certa mais autonomia, a gente imediatamente criou perfis do Blue Sky, porque era a forma que a gente tinha de entrar numa base aberta, de conversa, né, mar aberto, para poder identificar os assuntos, os temas que estavam sendo discutidos naquele momento. Então, Blue Sky, a gente chamou de uma coleta de informação. A gente foi para onde a gente foi identificar o que estava acontecendo, as conversas. E nesse aspecto, a equipe de BI, inclusive com a Carol Amorim e com a Renata Campos, que são pessoas que estão... A Renata é do Lab e a Carol é da agência do grupo chamada Tiplan. Eles conseguiram um contato direto com a Blue Sky no Brasil para poder dar para a gente dashboards customizados. Então, a gente também estava preparado para poder entregar para as marcas uma informação um pouquinho mais apurada do que alguém que não tem essa relação com a plataforma. Então, isso foi muito bacana. E a gente usou o Threads que estava lá adormecido. Sim. Falou assim, gente, vamos usar essa rede aqui, que ela nasce com essa característica de mais interação. A gente vai interagir pelo Threads, né? Então, a gente capturava, escutava, fazia um monitoramento pelo Blue Sky e a gente usava o Threads para fazer essa relação 1 a 1 ali com as conversas e com as pessoas. Mas então muitas marcas ainda nem tinham perfis, não tinham presença, então vocês fizeram um trabalho assim extra, né? Isso. Tivemos que correr com isso. E algumas marcas nem tiveram, porque você imagina, você pega uma marca global, né, como a Heineken, por exemplo, uma coisa é você pegar alguém que tem um poder de decisão aqui, para assim, vou abrir um perfil numa plataforma para uma marca grande, não é simples. Para uma marca grande global, é menos simples ainda. E com a coisa acontecendo ali, né? Então não deu tempo. As pessoas falam assim, eu não vou nem começar a querer abrir a minha marca no Blue Sky, vamos tentar ver se a gente monitora, né, usa o dado para entender a conversa, e vamos interagir no Threads, que está ali já meio que oficial da Meta, então é mais fácil. Várias dessas marcas já tinham um canal no Threads, ela só não estava ativo, e a gente passou a ativar. Legal. Mas foi um desafio, foi legal. A gente está finalizando aqui, Uau. É rápido, né? Mas a gente sempre abre aqui um espaço para os profissionais deixarem uma dica, assim. A gente sabe que muita gente que nos acompanha hoje são apreciadores do seu trabalho, se inspiram em você ou querem começar a trabalhar com storytelling. Queria que você deixasse uma dica para quem quer se destacar nesse mercado. Que legal. Vou dar uma dica dividida em 3. Tá, vamos lá. A primeira delas é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, a gente, para quem quer começar a ser um bom contador de história, a coisa mais importante é entender, estruturar e revisar a própria história, né? Então, quem é você? Como é que você se apresenta? Quais são porque a gente tem uma série de possibilidades quando alguém pergunta para a gente quem é você, né? Eu escutei uma frase há umas 3 semanas atrás que eu adoro, do Jung, que é aquele discípulo do Freud, né, psicanalista e tal, e ele fala o seguinte: o mundo vai perguntar quem você é. E se você não souber responder, ele vai decidir por você. Então, essa consciência de qual é a minha história particular, qual é a história, né, sua que está aí e tal, é importante, saber contar essa história. Porque aí você vai identificar também o que te faz diferente. Como é que você define a autenticidade? O que é uma coisa autêntica do Luiz? Então eu te contei um pouco, eu gosto de quadrinhos, isso é uma linguagem que está muito presente para mim, eu sou artista plástico, então eu vou trazer o universo das artes, eu gosto de música clássica. Então você tem algumas coisas que você fala assim, cara, tem uma combinação aqui que é muito particular minha, e eu, Luiz, tenho consciência disso. Então, se você parar para refletir, qual é essa combinação que faz você diferente? E para alimentar tudo isso, se mantenha curioso, no caso curiosa, né? Curiosa. Porque é assim que a gente vai ficar fuçando em coisas novas, aberto para o que está acontecendo. A gente está vivendo uma coisa muito intensa, os modelos de linguagem e inteligência artificial, e eu sempre falo assim, vamos entender como é que funciona isso,
né? Buscar, pesquisar, se aprofundar, ler, experimentar. Então essa coisa da curiosidade é uma coisa mais importante que eu acho que a gente tem que manter. Legal. Deixa para o pessoal as suas redes sociais, pode ser para o pessoal Pode, te acompanhar, claro. acompanhar mais seu trabalho? Tá. Eu me apresento, quer dizer, eu tenho um perfil que é Storytellers e o meu perfil no Instagram é @Storytellers com 2 L's. É o mesmo nome que eu uso no YouTube, então eu tenho um canal no YouTube agora, é recente, tá tem alguns Legal. episódios lá, convido todos a irem lá e deixarem seus comentários. Eu gosto muito dessa ideia de criar uma comunidade de contadoras e contadores de história, então o canal do YouTube é um bom para isso. E eu tenho também no Substack, que é uma plataforma de newsletter, também tem uma newsletter minha que chama Story Drops, e o perfil que eu apresento lá é o Storytellers também. Então, Story, STORYTELLES. Muito conteúdo legal, então, né? Obrigada, Luiz. Imagina, eu que agradeço participação. pelo convite. Obrigadíssimo. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Nasce uma Ideia, gravado diretamente do Gramado Summit. Até a próxima!